Olá, se você é da educação física, você deve conhecer o conceito de grupos especiais. Na verdade, você nem deve conhecer o conceito, você apenas deve lembrar, quando a gente fala nisso, de alguns grupos como obesos, cardiopatas, hipertensos, diabéticos, idosos, na verdade, talvez gestantes, enfim. E é justamente por não compreender o conceito de grupos especiais, por essa ideia estar formatada dentro de uma base conceitual frágil, que faz com que acadêmicos e profissionais de educação física acabem tomando algumas decisões erradas, fazendo escolhas equivocadas. Por exemplo, um profissional de educação física que trabalha com preparação física e ele imagina que vai lidar apenas com atletas, mesmo que sejam atletas amadores, ele acredita que pelo fato de lidar com esse público, ele não vai precisar estudar como avaliar, prescrever e como controlar a carga de treinos adaptados. Mas isso é um equívoco e eu vou mostrar para vocês por quê. Vamos tomar, por exemplo, uma assessoria esportiva de corrida de rua. Eu tenho um clube de corrida, uma assessoria que funciona aqui em Fortaleza, Ceará, há mais de 15 anos. Nessa assessoria, os meus atletas participam, em média, de 2 competições de endurance ao longo do ano, né? Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Essas competições serão de ou meia maratona, ou ultramaratona, tanto na pista quanto no trail. Pois bem, agora vocês imaginem o seguinte: um atleta meu está em preparação recreacional, investiu na viagem, investiu tempo de preparação, investiu na própria assessoria esportiva, num treinamento de força que acontece concomitante ao treinamento da corrida, e de repente começa a sentir dor, por exemplo, na articulação do joelho. Vai ao médico para entender o diagnóstico, recebe o primeiro tratamento, vai ao fisioterapeuta para começar algum tratamento que envolve, por exemplo, terapias manuais. Bom, se o profissional de educação física, se o treinador não souber como conduzir algum tipo de adaptação durante o período do tratamento, sim, é o que vocês ouviram mesmo. Tratamento fisioterapêutico ou médico e treinamento adaptado, eles convivem muito bem. Na verdade, eles sempre deveriam conviver bem. Só que esse treinamento ele precisa ser adaptado àquele diagnóstico, àqueles sintomas que aquele indivíduo está sentindo. Então veja bem, se o treinador, aquele que escolheu trabalhar com atletas não entender um pouco de treinamento adaptado para aquela situação, possivelmente o atleta vai ficar durante todo o período do tratamento, que pode durar de dias a meses, sem nenhum tipo de treino que reproduza o que ele precisa, por exemplo, para participar de uma competição, uma maratona, daqui a 2, 3 meses. E aí, imagine a magnitude das perdas de aptidão cardiorrespiratória que esse indivíduo vai ter. Essas perdas elas irão acontecer de uma forma ou de outra se esse cara tiver que parar de treinar corrida. Mas ele pode continuar fazendo outras formas de treino que não evidenciem os sintomas da lesão, que não atrapalhem, que não choquem, que não concorram com o tratamento. E ter perdas menores. E assim que ele for liberado para a corrida, muito mais rapidamente, ele volta às pistas. E aí eu pergunto para você, como é que o profissional de educação física pode fazer isso se ele não entende nada sobre aquela lesão? Se ele não entende nada como as estruturas foram afetadas pelaquela lesão? Se ele não sabe que possivelmente, se aqueles sintomas já vinham se arrastando há algum tempo, esse indivíduo pode ter algum outro tipo de sobrecarga tecidual por estruturas que compensavam a perda da função temporária. Como é que faz? Não faz. E se você não faz, outra pessoa faz. E além disso, se você não faz, as perdas podem ser tão grandes num período de tratamento que esse indivíduo literalmente perca o tesão de treinar corrida. Ou pelo menos perca o tesão de treinar com você, na sua assessoria esportiva. Então, pessoal, o que a gente precisa entender?
Eu sempre gostei de tentar, de bases conceituais e de tentar trazer isso para uma realidade que os meus alunos de graduação e pós-graduação e os meus clientes consigam entender. Então, na minha cabeça, eu me lembro que numa época, na graduação apostila, em 2004, eu formatei um conceito de grupos especiais. É o conjunto de indivíduos que apresentam de forma temporária ou permanente condições patológicas, fisiológicas ou funcionais que vão implicar em uma série de ajustes e adaptações para que o treino ocorra de forma segura e eficiente. Então, quando eu abro esse conceito para entender que o indivíduo ele pode não pertencer aos grupos especiais para sempre, ele pode apenas permanecer um tempo como grupo especial, isso vira um mundo, abre-se um mercado inteiro à minha frente, né? Uma pessoa pode fazer parte do grupo especial nas mais diferentes esferas da educação física. Um aluno de educação física escolar que apresenta um atestado para o seu professor dizendo que não pode fazer educação física porque tem uma escoliose, se o professor tem conhecimentos específicos sobre esse assunto, ele pode dizer, opa, peraí que você pode fazer exercício, talvez você não possa fazer o exercício que todo mundo faz, mas a gente tem condição de fazer adaptado. O seu aluno de personal training, que você já está acompanhando ele há bastante tempo, que começa a se queixar de dor no ombro, por exemplo, quando treina peitoral, para que você possa fazer os ajustes e adaptações, você tem que entender um pouquinho de treinos adaptados, de treinos para pessoas que apresentam sintomas ou lesões musculoesqueléticas. Já pensou como a pessoa que não quer assistir aula desse assunto, que não quer entender sobre esse assunto, que não quer estudar sobre grupos especiais, o que é que ela vai fazer, por exemplo, com aquela cliente dela, aquela atleta dela de crossfit que chega no boxe, ela já totalmente definida, um nível de composição corporal excelente, chega apavorada com o exame de sangue, mostrando que o índice dela de colesterol ruim, o LDL, está acima de 300 mg por decilitro de sangue. Você precisa entender o que fazer numa condição assim, pessoal. E é por isso que eu digo, não dá para fechar os olhos para esse mercado. A gente tem que consumir conteúdo nesse mercado. Grupos especiais, sabe onde é que eles estão? Grava o que eu vou dizer agora. Indivíduos que fazem parte dos grupos especiais estão em todo lugar, durante todo o tempo. Simples, fato. Se você não se ater a não prestar atenção nisso, a possibilidade de você perder clientes ou não fazer uma entrega adequada é muito grande. E nesse mercado competitivo que nós temos hoje, que é a educação física, enfim, que todas as áreas que prestam serviço hoje, é muito fácil ele procurar isso em outras fontes. Então esse é o recado que eu gostaria de dar para você. E eu nem vou falar em questões puramente comerciais. Mas eu vou terminar só com uma pergunta. Se coloque agora como cliente de serviços na área de educação física. Imagina que você hoje sentou, tem uma determinada demanda, sentou no computador, começou a procurar no Google ou em sites específicos um profissional de educação física que atenda uma particularidade sua, um objetivo primário seu. Você acha, de verdade, que é mais fácil você encontrar um profissional de educação física que entrega, por exemplo, emagrecimento, por exemplo, hipertrofia muscular, ou você acha que é mais fácil, melhor, você acha que é mais difícil encontrar um profissional de educação física que entrega treinar sem dor, que entrega voltar a correr, que entrega voltar a jogar bola? Já pensaram nisso? E ainda tem mais um detalhe. Se a gente sabe que nós temos que hoje treinamento adaptado, que acontece bastante nos conteúdos relacionados a grupos especiais, dessa forma como eu estou explicando para vocês, que eles estão em todo lugar durante todo o tempo, na academias, colégios, clínicas, campos de futebol, quadras de tênis, boxes de crossfit, estúdios de pilates, eles estão lá, disfarçados.
disfarçados de pessoas saradas, disfarçados de pessoas que não se queixam, disfarçados de pessoas jovens. Eles estão lá. Vocês imaginam que o exercício físico adaptado é uma das principais opções, se não a melhor, para o tratamento de algumas doenças crônicas não transmissíveis? Se o exercício hoje é fator tão falado hoje para melhorar a imunidade contra vírus oportunistas que nós temos por aí. E essa é uma condição que muitas vezes é de controle para a vida toda. Então, quando a gente pensa em, por exemplo, a aderência de aluno de personal trainer. Meus amigos, se vocês ficaram se esse conteúdo, se o que eu acabei de falar para vocês incomodou, coloca aqui nos comentários o que é que você ficou incomodado. Se lhe deixou curioso, pergunta aqui também nos comentários qual é a sua dúvida. Que tipo de abordagem você quer ver em novos conteúdos sobre grupos especiais? Eu vou ter o maior prazer de responder todas essas questões, claro, as que estiverem ao meu alcance. Tá bom? Então é isso. Aguardem ao próximo vídeo. Nós continuaremos falando temas correlatos à avaliação adaptada, prescrição de treino adaptado, tudo dentro de uma ótica da aptidão física relacionada à saúde. Valeu, obrigado.